Agora falaremos da estrutura conceitual acerca das máquinas térmicas. Podemos representá-las de duas formas diferentes. A primeira, pelo diagrama de pressão por volume, que no caso é muito representado no ciclo de Carnot, que irei falar um pouco mais adiante. No entanto, a outra forma que nós utilizaremos é essa representada aqui, um modelo esquemático. Mas o que é uma máquina térmica, afinal? Máquina térmica é um dispositivo que transforma calor em trabalho. Bem simples sua explicação. Observem na imagem que tem três elementos fundamentais. No centro, a máquina térmica. Na parte superior, uma fonte quente. Na parte inferior, uma fonte fria. A máquina funciona da seguinte forma. Ela recebe calor da fonte quente. Parte desse calor é transformado em trabalho, e uma pequena parcela é cedido para a fonte fria. Esse é o fundamento essencial do funcionamento de uma máquina térmica. Agora que compreendemos o funcionamento de uma máquina térmica, vamos entender o real sentido de rendimento. Rendimento é o quanto de trabalho é realizado por uma máquina térmica em razão da quantidade de calor recebida por ela, como na primeira equação ali em cima. Observamos um outro elemento. O trabalho é igual à diferença do calor recebido pelo calor cedido. Tendo isso, fazemos algumas aplicações algébricas e obtemos o seguinte resultado: de que o rendimento é igual a quê? A essa diferença de calor recebido pelo calor cedido, dividido pelo calor recebido. Portanto, conseguimos encontrar a equação abaixo, que nos diz que o rendimento é igual a 1 menos o calor cedido em razão do calor recebido. No entanto, isso nos condiciona de que jamais, em hipótese alguma, uma máquina térmica terá um rendimento maior do que 1. Ou um rendimento superior a 100%. Pois isso implicaria que todo o calor recebido pela máquina térmica seria transformado em trabalho. Nós veremos, no caso, na explicação de Carnot, que é o modelo de uma máquina térmica ideal, o mais próximo da mais alta eficiência possível, ela por ser toda idealizada, ela nos constrói um elemento fundamental, que declara que esse modelo é impossível de que uma máquina térmica transforme totalmente o calor recebido em trabalho. E a partir desse conceito que se estruturou um outro conceito mais elencado, que se chama entropia. Agora falaremos de outro tipo de máquina térmica, que é um meio diferenciado, o caso do refrigerador. O refrigerador, ele é um pouquinho mais complexo, mas de fácil entendimento. Observem a imagem. As principais diferenças entre a imagem do refrigerador para a imagem da máquina térmica inicial que vimos são as setas. Como elas se encontram? No modelo do refrigerador, o calor é retirado da fonte fria e cedido à fonte quente, e o trabalho é realizado sobre a máquina. Quando falamos em refrigeradores, é mais adequado se falar eficiência do que rendimento. E o que é eficiência? A eficiência é o quanto de calor é retirado da fonte fria em razão do trabalho externo exercido sobre a máquina térmica. Um exemplo usual no nosso cotidiano é a geladeira, que a explicação é bem sucinta de como ela funciona.
No caso, existe um gás passando por toda ela, por meio de uns túbulos, bem pequenininhos, que são bem fáceis de se ver no condensador, que fica na parte exterior da geladeira, na parte de trás da geladeira. O que ocorre é o seguinte: esse gás, ao chegar no freezer, ele evapora, absorvendo calor da parte superior, deixando o freezer mais frio, porque no momento ele absorve calor e evapora. Ele volta um ciclo para a parte de trás da geladeira, onde ele condensa. No momento que ele condensa, ele libera calor para o meio externo. Antigamente se costumava a secar roupa na parte de trás da geladeira, em decorrência disso, porque naquela parte de trás, onde fica o condensador, acaba liberando uma grande quantidade de calor. E essa grande quantidade de calor acaba servindo para secar meias, roupas. É bem interessante esse meio.